Vamos começar a nossa aula 4, despertar da energia feminina. Boa noite. Estou escrevendo aqui. Vamos chegando. Bem-vindas. Deixa eu fixar aqui. Boa noite, boa. Me ajudem a subir a live com os coraçõezinhos. Enviar o aviãozinho para as mulheres que vocês conhecem, que vão se beneficiar com essa sabedoria. Bem-vindas. Muitas avisaram que não vou poder vir hoje. Vamos chegando. Vou encaminhar aqui o aviãozinho também para as mulheres que eu sei que vão curtir essa aula. Vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o despertar da energia feminina, nosso corpo energético, inteligência emocional. Vamos falar sobre a sabedoria do corpo, o processo do sentir, essa retomada da confiança no nosso corpo. Vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite, Dê. Boa noite, boa. Andréia, boa noite. Denise, bem-vinda. Linda noite, Li. Ah, linda noite, Lid. Que bom, Dê. Linda noite. Vamos chegando. Remember what you want. Muito bom. Boa noite, Cristiane. Bem-vinda. Namastê, Max. Para quem está chegando agora, essa é a aula 4 do curso Força Criativa Feminina, um curso preparatório aqui no Instagram, são 6 aulas, a gente vai até quinta-feira aqui no Insta, que é um curso preparatório para a jornada de reconexão feminina, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo agora online, onde eu acompanho, um grupo de mulheres durante 2 ciclos lunares, para que vocês aprendam sobre os seus ciclos femininos, sobre o seu processo de reconexão feminina. Então, é uma jornada bem bonita, tá no Hotmart, e a gente tem 6 masterclasses de 2 a 3 horas de duração sobre cada uma das fases dos nossos ciclos, pré-menstrual, a lua crescente, pré-ovulatório, lua cheia e os arquétipos do feminino. Então, assim, são
6 masterclasses falando sobre isso, te dando um cinturão de ferramentas, de poderes para que você possa praticar esse reconhecimento dos seus ciclos na sua vida diária. A gente vai praticar yoga, a gente vai aprender yoga terapia hormonal, a gente vai fazer círculos, são 4 círculos de sagrado feminino. O primeiro a gente trabalha a criança interior, tem uma convidada de constelação familiar. O segundo círculo a gente vai trabalhar a sexualidade, a história do feminino, vamos fazer uma roda de conversa. Tem também um círculo da abundância, onde a gente vai fazer manifestação em Theta Healing. A jornada está linda. E a cada masterclass que vocês assistem na plataforma Hotmart, eu abro depois o Zoom para a gente ter um debate, uma roda de conversa juntas. É muito terapêutico, a gente cria uma união entre mulheres, né? A gente cria essa união de mover-nos juntas nesses propósitos de autoconhecimento e evolução, tá? Então, na quinta-feira eu vou falar mais sobre a jornada de reconexão feminina e quem está chegando aqui pela primeira vez, nesse curso que é o Força Criativa Feminina, tem um link aqui na minha bio e tem os grupos de WhatsApp que eu estou enviando material de apoio que tá lindo. Enfim, tem as músicas, tem as nossas conversas por lá também que estão muito ricas. Então venham para esse curso, ainda dá tempo, tá? E aí eu oriento vocês lá no grupo. A aula de hoje a gente vai atravessar o portal do poder, tá? Então a gente quer, aqui o objetivo é a gente reconhecer o nosso potencial criativo, reconhecer o nosso corpo energético, reconhecer a nossa capacidade de trazer inteligência emocional e principalmente como desenvolver o nosso estado de presença, o nosso sentido de presença. A Deia está falando que amou o material de apoio. Que bom, Deia, fico contente. Foi feito com muito carinho assim para vocês. E esse é um curso gratuito, né? Na jornada, assim, não é porque é meu filhinho não, mas tá lindo. O material da jornada tá lindo, as aulas estão lindas, enfim, tá tudo muito legal, assim, tô contente. E então, essa aula hoje eu quero falar para vocês sobre o despertar da energia feminina e esses centros energéticos que nós temos, tão importantes, que a gente precisa reconhecer. E para falar de estado de presença, né, a gente viu na primeira aula que existem 2 triângulos, né, os triângulos das necessidades humanas, né. O primeiro triângulo era um triângulo da segurança, que trazia confiança, ser vista, pertencimento. O segundo triângulo era o triângulo da liberdade, que trazia a presença, expressão autêntica, trazia também essa parte da sua necessidade de se expressar a partir de um lugar de verdade, o que é verdadeiro para você, né? Então a gente falou desses 2 triângulos e do quanto a gente quer conquistar cada vez mais esse triângulo da liberdade. E no triângulo da liberdade a gente tem lá no ápice dele a presença, né? Na jornada de reconexão feminina, a primeira aula, que é a bússola, ajustando a bússola, eu vou esmiuçar esses 2 triângulos. A gente vai olhar para a nossa criança interior, a gente vai fazer eu vou ensinar para vocês um passo a passo de descobrir crenças limitadoras,
padrões de comportamento, vamos olhar para os nossos votos que a gente faz para as nossas famílias, para as pessoas, para os juramentos. A gente vai olhar para todas as coisas que estão potencialmente nos limitando de conquistar esse triângulo da liberdade hoje, tá? Mas hoje nessa aula eu quero falar para vocês do estado de presença. Então, o que seria esse estado de presença, né? Estar presente, né, é um lugar onde você está inteiramente consciente de si mesma, do seu sentir e consciente do seu entorno a ponto de não se afetar e não se engatilhar pelo que está ao redor, assim, né? Você mantém esse estado de presença que é uma conexão com um lugar de essência, um lugar onde eu me vejo, eu me sinto e me reconheço tão intensamente a ponto de saber realmente quem eu sou, quais são as minhas verdades e não me afetar no que seriam esses gatilhos, ou essas influências do que está no exterior, né? Então eu vou esmiuçar isso nessa primeira parte da aula para vocês hoje, tá? Como professora de yoga, como alguém que encontrou no yoga uma ferramenta fantástica para o desenvolvimento desse sentido de presença que eu estou falando para vocês, eu vou tocar nesse assunto, eu vou trazer a visão a partir da psicologia do yoga, da ciência do yoga, tá? E então assim, o nosso corpo, né, nosso sistema tem uma sabedoria e essa sabedoria ela tá funcionando, né? Ela tá funcionando muitas vezes assim de uma forma muito mecânica, de uma forma muito automática, acho que essa é a palavra, para a manutenção da vida, né? Então, o nosso cérebro, ele tem esse movimento de sempre trazer a manutenção da vida, tá? Então, diante disso, lá atrás, quando nós éramos crianças completamente dependentes, né? Nós somos seres que nascemos completamente dependentes. Nós desenvolvemos caminhos, formas que foram ali imaturas muitas vezes no nosso processo de desenvolvimento infantil, de receber as nossas necessidades. Porque se uma criança não é vista, ela corre risco de vida, né? O sistema dela entende que ela vai passar fome, que ela vai sofrer algum risco ali. Então, diante desse sistema que entende que você está sofrendo um risco de vida quando você é criança, para que você receba nutrição, atenção, carinho, amor, teto, segurança, tudo aquilo do triângulo da segurança, você cria mecanismos ali com o seu sistema, né, com a sua forma de aprendizado infantil, de receber o ser vista, de receber o pertencimento, de receber todas aquelas necessidades. E muitas vezes essa criança ela não tem, né? Muitas vezes não, essa criança ela não tem a maturidade suficiente para fazer pedidos. Ela aprende
observando o outro, ela aprende no que funciona. O bebê chora e ele chora porque a fome dói e ele está sentindo aquela fome. É um reflexo até límbico da nossa história de vida humana, trazida de geração, de DNA, enfim. E ele recebe o alimento. Né? Então ele vê que funciona de alguma forma, algumas respostas, alguns pedidos quando a criança já é maiorzinha, de choro ou de ação ou de chamar atenção, ela vê que está funcionando para que ela receba o ser vista, por exemplo, né? Para ela ser nutrida. Né? Então, a gente esmiuça um pouco mais tudo isso nessa primeira aula na jornada de reconexão, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a nossa inteligência emocional, ela pode acontecer hoje ganhando uma maturidade nesses processos, onde o nosso sistema lá daquela criança, muitas vezes ferida, se condicionou, né? Porque essa forma de economia de energia do cérebro, de fazer um caminho mais rápido, mais fácil para a sua sobrevivência, entendendo que você está em risco ali, quando você não se sente pertencendo, por exemplo, você pode ter consciência desses caminhos que você faz, que são caminhos viciados naquela conduta daquela criança lá de trás, que com a imaturidade dela, ela descobriu essa forma, ou você pode fazer diferente. E aí você muda um padrão de comportamento que você tinha lá atrás, que era imaturo, e faz totalmente diferente hoje, de uma forma mais consciente, né? Aquela ação que era muito danosa para ser repetida por um momento presente, por um adulto ou numa reação a um gatilho emocional. Então, o que seria tudo isso? Quando a gente desenvolve o sentido de presença, a gente é capaz de trazer esse processo de autoconhecimento muito profundo, de perceber as nossas reações a esses gatilhos. Então, o que acontece? Vamos lá. A gente tem, no nosso cérebro, a gente tem aqui o córtex frontal, né? E a gente tem o cérebro límbico. E a gente tem, imagina, vou resumir, tá? É um pouco mais complexo que isso. Tem o hipocampo, viciado, enfim, tem um monte de coisa. Mas, assim, a gente tem o córtex frontal e tem o cérebro límbico. Nesses dois polos, existe imagina como se fosse uma ponte. Essa ponte que liga esses dois lugares do nosso cérebro, a gente chama de amígdala cerebral, tá? Então, assim, o córtex frontal é o lugar do discernimento, da empatia, que faz síntese, que a gente traz a visão da observadora de si mesmo. É o lugar onde a gente tem essa presença quando ele é desenvolvido. Né? O cérebro límbico é aquela reação do lutar ou fugir da criança, desse sistema que busca por sobrevivência e desses caminhos viciados que eu tô falando para vocês. É um cérebro mais reptiliano, das nossas ações instintivas. Não é que seja ruim, tá, gente? A gente precisa de tudo isso no nosso sistema. Só que o que acontece é o seguinte, existem questões na nossa experiência de vida em que, por exemplo, eu estou sentindo medo, mas eu não estou em risco. Esse medo que aparece por eu ter entrado naquela situação é um lugar de acionamento do meu cérebro límbico e de todo esse sistema de luta e fuga que entende que você está em risco, mas na realidade você não está. O que é isso?
situações que te remetem a memórias que nós guardamos, todas essas memórias. Reações a acontecimentos onde você sente a mesma coisa que aquela criança sentiu lá atrás. Agora, aqui, você sente a mesma coisa, o teu sistema faz assim, ela está em risco, aciona e você reage. E muitas vezes essa reação é uma reação de luta e fuga, é uma reação de desespero, é uma reação de crise de pânico, é uma reação de depressão, é uma reação de várias coisas, de várias formas. O que eu estou falando aqui para vocês é de síndrome de estresse pós-traumático. Todos nós temos impressões no nosso campo, que são os traumas, são as vivências passadas. E assim, nós não somos doidas, não somos nada dessas taxações por termos traumas. Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem trauma. Sabe? Eu não vou fazer terapia porque eu sou louca, eu vou fazer terapia porque eu estou me cuidando. Eu estou cuidando dessas impressões, desse sistema, eu estou aprendendo a lidar e a me ver e a me sentir e trazendo inteligência emocional. É para isso que eu faço terapia. E fazer terapia deveria ser tão importante quanto estudar química, se você é químico. Você está sabendo de você, você quer aprender sobre você, para você funcionar direito, para você se relacionar bem, né? Para você ter eficácia nos seus planos e sonhos. Você precisa de você para você agir no mundo, né? E por que não cuidar da gente e aprender sobre a gente mesma, né? E aí, nesse lugar onde eu vou dar um exemplo para vocês do que eu tô falando, que eu acho que vai ficar mais fácil. Um dia eu estava conversando com a minha mãe na calçada da casa dela. E aí chegou uma vizinha e começou a conversar com a gente. Ficou ali, a gente estava batendo um papo. E aí chegou uma outra mulher que veio discutir com essa vizinha. E a minha mãe entrou meio que defendendo a vizinha que era amiga dela. Tipo, a mulherada ficou ali. E eu olhei para aquilo assim, na hora que elas começaram meio que a brigar, me deu um negócio, subiu um gelo nas minhas pernas, gelou a minha espinha, minha perna ficou bamba, eu fiquei mole assim, meio que escureceu a minha visão. Ali naquela hora eu fiz assim, eu respirei, olhei lá para o final da rua, porque tinha um sol se pondo no final da rua entre os prédios. Eu olhei para o horizonte, eu precisava sair da situação, né? De uma forma mais saudável do que desmaiar. Foi isso que eu fiz, que eu consegui fazer. Eu consegui fazer essa saída desse gatilho. Então eu respirei, olhei lá para o horizonte, continuei respirando e elas lá. Eu respirando, eu falei, cara, eu tô engatilhada. Minha mão formigando, meu coração em taquicardia. Aí eu comecei a mexer com os meus pés assim no chão, olhei para elas e falei, gente, eu vou pedir licença para vocês que eu preciso ir embora, eu vou dar aula. E tipo, inventei alguma coisa, entrei no carro, dirigi até a rua de trás, parei o carro na rua de trás, fechei os vidros e continuei fazendo a minha respiração. Falando para o meu sistema, tá tudo bem. Tá tudo bem, você tá com medo, mas você não tá em risco, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Eu tenho até essa tatuagem aqui, está tudo bem. Porque essa é uma sabedoria que eu trouxe pra mim, assim, esse processo dos gatilhos do estresse pós-traumático.
E também está naqueles conhecimentos do autor que eu citei ontem, que é o Alcibert, da personalidade dos sobreviventes para vocês. Uma das características dos sobreviventes é compreender esse está tudo bem. E esse está tudo bem não é colocar óculos cor-de-rosa, não. É abrir para um campo de tá tudo bem, eu olho ao meu redor, tenho rede de apoio, eu sei o que você está trancada num banheiro porque você foi assaltada. Na hora que você fala tá tudo bem, você fala eu tô viva, eu posso gritar, eu posso abrir aquela janela. Você abre possibilidades. O está tudo bem é um mantra de abertura de possibilidades. E esses sobreviventes que foram pesquisados por ele, essas personalidades fortes, elas têm em comum isso, essa busca pelo está tudo bem. Mas voltando lá, eu fui capaz naquele momento de perceber que eu estava engatilhada por aquela discussão ali. Não importa se você vai ter memória ou não do que te engatilhou. Nem sempre a gente tem memória do que te trouxe aquele medo, do que você está revivendo, que o teu sistema entendeu que você estava em risco, mas você não estava. E às vezes a gente está num grupo de amigos, a gente se sente excluída. Você vai no banheiro, você chora e você tem uma crise de pânico ali no banheiro. Você foi engatilhada por alguma situação lá da sua infância. Entende? E aí o pânico, a depressão, tem pessoas que ficam nesse estresse pós-traumático por anos, em depressão, entrando em contato com o gatilho e não consegue descobrir o gatilho. Muitas vezes você não precisa descobrir qual é a memória, mas você precisa saber qual é o botão que está sendo apertado. É o botão da rejeição? É o botão do medo? Qual é o botão que está sendo apertado? E aí você cuida dos seus botões, né? Por que eu sei de tudo isso? Porque eu fui estudar relações abusivas. As relações abusivas trazem muitos gatilhos. Essas pessoas são capazes de apertar seus botões assim para você ficar doida. Então, eu auxilio mulheres em relações abusivas nesse gerenciamento do estresse pós-traumático. E aí, o quanto mais nós formos capazes de fortalecermos o nosso córtex frontal, trazer o sentido de presença, reconhecer esses botões, mesmo que a gente não tenha a memória, não venha, dias depois, algum tempo depois, me veio a memória daquele gatilho. Eu me lembrei que eu devia ter, sei lá, uns 10, um pouco menos, ali uns 8 anos, e tinha uma menininha que visitava a nossa casa. Ela era uma menininha muito pequenininha, assim, e a mãe dela, ela era alcoolista, e a mãe dela batia nela, e às vezes ela ficava lá em casa, a gente dava brinquedos para ela passava o dia lá em casa, era um ambiente mais saudável para ela era uma vizinha lá. E num dia desses, essa vizinha veio, né, muito doida, a mãe da menina, falando que a gente tinha roubado a menina, brigando e querendo entrar em casa. E ali eu tive muito medo. Eu lembro de ter muito medo, assim, daquela mulher. E naquela discussão na calçada, como foi lá aos meus 8 anos, eu me engatilhei da mesma forma. Entende o que aconteceu ali? Eu tive, assim, a bênção de receber essa memória. Eu sei o que aconteceu ali, mas foi depois. Nem sempre a gente vai lembrar. O mais importante é estabelecer um sentido de presença a ponto de você ser capaz de respirar. Tudo que eu fiz naquele momento me veio de uma forma muito automática, porque a gente faz uma musculação, né,
Tiago tá aqui, meu personal querido. A gente vai exercitando a mente, a gente vai fortalecendo o córtex frontal diariamente nas práticas para você ser capaz de trazer essa inteligência emocional suficiente para o sentido de presença, para todas essas coisas que estão acontecendo não te influenciarem. E eu consigo isso a partir, a minha ferramenta, o meu encontro de vida foi com as práticas de yoga. Quando você está numa aula de yoga, você passa 1 hora em sentido de presença. Porque se você não estiver na presença, você cai, você perde o comando da professora, você não sentiu o seu corpo, você se machuca, você está ali, ó, pá, não tem como a mente ficar se perdendo na aula. É esse o exercício. Quando você faz uma respiração, que a mente vai embora, você traz de novo a tua mente para o ponto de concentração, a mente vai embora, você traz de novo, você está fazendo a musculação mental, fortalecendo teu córtex frontal. Nas pesquisas, né, demonstraram, analisaram o cérebro de meditadores, o quanto a massa do córtex frontal é aumentada do cérebro desses meditadores por ressonância magnética. Então, o que aconteceu ali? A amígdala, que faz a ponte entre o córtex frontal e o cérebro límbico, ela sofre um sequestro. Você não consegue ter o discernimento e a tua presença. Ela é sequestrada, você fica ali nos gatilhos emocionais e você entra nas reações. Aí você pode ter uma resposta de pânico, que é o exemplo que eu dei aqui. Então, quanto mais a gente exercitar, mais a gente vai se fortalecendo e trazendo esse sentido de presença. Por que eu estou falando tudo isso numa jornada de reconexão feminina? Porque faz parte do processo de reconhecer os ciclos femininos, que é o que a gente vai aprender na jornada, o desenvolvimento da inteligência emocional. Tudo isso que eu estou falando para vocês. A gente vai praticar yoga, a gente vai trazer experiências de fortalecimento. Por quê? Porque no meu período pré-menstrual e no meu período menstrual, que nós tanto desconhecemos, tememos, temos receio, tensionamos, trazemos TPM, dores, é o período onde eu tenho uma sensibilidade aflorada, é onde eu estou aberta, é onde eu me misturo muito, eu estou permeável com o ambiente, com o entorno. E essa criança e esse crítico interno estão muito fortes, principalmente no pré-menstrual. Então eu preciso preparar vocês e trazer ferramentas e trazer essa consciência de inteligência emocional para que vocês ganhem esse potencial de ter essa presença no pré-menstrual e no menstrual, a ponto de vocês aproveitarem os poderes dessas fases. No meu menstrual eu estou aberta, permeável, mas eu vou para um campo intuitivo. Eu me abro para outras percepções. Eu não vou dar spoiler aqui. É só na jornada de reconexão feminina que vocês vão aprender. Mas, assim, né? Tô entregando bastante conteúdo, mas na jornada a gente tem muito mais. Mas por isso, eu preciso desenvolver a minha inteligência emocional, fazendo isso através dos meus ciclos, e é através do sentir, é através do me ver e do me sentir que eu vou conquistando esse lugar. E todas as emoções, né? Primeiro a gente sente no corpo, antes de nomear. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu senti minha perna bamba, eu senti a taquicardia, eu senti o frio na espinha. Eu senti o meu corpo. Eu treino para sentir o meu corpo. Eu me treino para o sentir. Porque aí eu nomeio, aí eu trago para o córtex frontal, nossa, eu estou engatilhada. Depois de um tempo eu falo, eu estava com medo.
Essa racionalização da emoção, ela vem depois. Então, a gente tem medo das sensações no corpo. A gente não pode ter medo das sensações no corpo. O corpo está falando algo para você, né? E se eu congelo algumas sensações, eu congelo todas. Eu congelo a alegria, eu congelo todas as sensações que são gostosas de sentir. E não é isso que a gente quer fazer. A gente quer poder sentir e confiar nessa conversa com o corpo, tá? Então, toda essa inteligência emocional me traz a possibilidade de conquistar o triângulo da liberdade, dessa presença em mim mesma, a ponto de não ser engatilhada, a ponto de ter consciência de todo o entorno e de mim mesma, da verdade, do que é verdade para mim quando eu tenho que tomar uma atitude de escolha consciente e de expressão, né? de fala, de pedidos, de ações que eu preciso fazer, com toda essa liberdade, sem o medo do julgamento também, né? Eu gosto nessa aula de trazer esse brinco, que é um brinco que eu estava numa feira, assim, que tinham vários indígenas, né? E eu estava conversando, né, com esses indígenas, com uma mulher que fez esse brinco. E aí bati um papo com ela tal, e comprei esse brinco dela. E na hora que eu saí, eu lembro que era uma turma de yoga, de algum curso que estava junto. E aí um rapaz veio, assim, dessa turma, ele falou assim pra mim: "Ai, você comprou esse brinco? Você sabe que essa pena é uma pena de uma galinhazinha?" Né? Falei: "Ah, é? Que galinha que é, né?" Aí ele me falou o nome da galinha. E porque ele era um estudioso, assim, de aves, ele observava aves, né? Ele mora no mato aí. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Toda vez que eu botava o brinco, eu lembrava do tal da frase dele de galinhazinha e me soou como uma coisa assim: meu, você comprou um brinco de uma galinhazinha, por que você comprou isso? Essa é uma bichinha que, né? Tipo, desvalorizando a galinha. E, se fosse uma pena de pavão, se fosse uma pena, né? Ele teria falado outra coisa. Não sei. A gente recebe as coisas da forma que a gente recebe, né? Também. Foi aquilo que me veio. E passou um tempo, eu assisti uma aula com uma mestra, uma professora incrível de programação neurolinguística. E ela falou pra gente o seguinte: existia um lugar lá atrás, quando a gente era aquela criança, antes de todo esse entorno da necessidade de sobrevivência, antes dessa expressão ali, né, de luta, enfim, pela vida, muitas vezes em ambientes disfuncionais familiares que a gente tem. Essa criança, ela era muito conectada com essa essência, né? E essa essência é uma essência da natureza. E na natureza não existe esse pensamento assim de certo e errado, né? Não tem um passarinho que chega para o outro e fala: você tá voando errado. Ai, que pena feia. Nossa, carvalho é muito mais forte do que essa árvore. Não existe isso na natureza. Isso é uma concepção humana, né? E o que é a beleza, e o que é o certo, e o que é o errado, que traz essa visão julgadora sobre o outro, que está trazendo guerras e adoecendo, segregando pessoas, né?
Então, essa pena da galinhazinha, hoje me traz isso, assim, é a beleza e o não julgamento, sabe? Por isso eu gosto muito desse brinco. E que a gente possa trazer cada vez mais a nossa expressão autêntica e livre, sem o medo dessa visão do que é certo e errado, do julgamento do outro, né? Que a gente possa atender os chamados da nossa vida, né? De uma forma mais consciente, mais presente. Porque lá no nosso pré-menstrual, no menstrual, a gente tem uma abertura de clareza para o que eu realmente quero, o que a vida está chamando, aquela que sabe. Eu vou falar amanhã nossa aula 5 é sobre a força criativa feminina, essa grande magia da liderança intuitiva. Então amanhã eu vou falar um pouquinho mais dessa força da liderança intuitiva, daquela que sabe. E atender a esses chamados da vida que a gente encontra ali no menstrual, no pré-menstrual, quando a gente está treinada para isso, requer o desenvolvimento dessa liberdade de expressão, né? De atender às nossas vontades, de fazer borda, de falar não, não é, eu quero ir para cá, dá uma licença que aqui é o meu caminhar, né? Então, por isso eu falo de tudo isso e do desenvolvimento do auto-amor. Os nossos ciclos vão nos ajudar nisso, tá? Então, essa era a primeira parte aqui da nossa aula. Eu quero saber de vocês, assim, se tá tudo bem até aqui, como vocês estão, né? Com todos esses conhecimentos. E vou trazer agora também um pouquinho dessa sabedoria do nosso corpo energético, né? Porque assim, esse corpo que traz essa yoga terapia hormonal ajuda com mioma, sim, Soraya, com mioma, com cistos ovarianos. Eu preciso saber onde está o seu mioma. Me manda uma mensagem direct pra gente saber. Quem entrar na jornada, as 10 primeiras vão ganhar o curso de yoga terapia hormonal para praticar. Você tem autonomia para praticar sozinha em casa, tá? É um curso bem legal. Todo esse sistema lindo que quer manter a nossa vida, né? Que traz esse lugar dos nossos gatilhos, ele também nos proporciona possibilidades maravilhosas de expansão, de evolução, de expansão de consciência, né? Então, quando a gente estuda a ciência do yoga, que faz a conexão com os centros de energia e o nosso sistema endócrino, o nosso sistema nervoso, a gente percebe o quão rico é o potencial também do nosso corpo. Trabalhar e falar sobre iluminação e meditação, para mim, né, eu sou muito Hatha Yogi, para mim é muito reconhecer o poder do meu corpo. Para isso eu estou encarnada, né? Eu venho de uma linha do Tantra, eu estou encarnada, eu preciso, para eu me iluminar, para eu fazer a união. O que é yoga? É a união com essa essência. A gente quer ir lá naquela essência antes daquela criança receber todo esse certo e errado. A gente quer ir nessa essência que é o uno, que é o todo. A união com essa essência. E esses sábios antigos trouxeram ferramentas para a gente fazer isso, né? Então, nesse processo de expansão de consciência, eu preciso da minha pineal. Eu preciso criar Amrita, que são as substâncias de potencial de expansão de consciência. A cada meditação, purificando o meu corpo, cuidando da minha alimentação, praticando asanas, refinando a minha energia, praticando yoga, equilibrando o meu sistema hormonal,
fazendo respirações de purificação. É isso que esses yogis estavam falando, né? E isso a gente precisa do corpo, é um caminho também através do corpo. Então, quando eu entrei em contato com o feminino, com a sabedoria ancestral feminina, com os conhecimentos celtas, né? Com a Miranda Gray mesmo, eu percebi assim, que o útero como um centro energético ainda era muito desconhecido para mim. E eu quero falar disso para vocês hoje. A gente tem aqui, como mulheres, 3 pontos no nosso ser, nosso sistema, que são importantes, que é o centro da estrela, aqui no terceiro olho, que é a conexão com a pineal, com a hipófise. A hipófise é a glândula que a gente trabalha lá na yoga terapia hormonal. Ela é responsável, ela é a mestra de toda a dança hormonal do ciclo feminino, né? E é o lugar onde eu busco a consciência espiritual, é o lugar onde eu vou trazer o desenvolvimento da intuição, né? Eu achei uma definição de intuição muito legal. Eu vou postar aqui no post de resumo da aula amanhã. Olha que legal. Intuição. Faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir, sentir antes coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. Não é legal isso? Intuição, faculdade ou ato de perceber, discernir, pressentir, independente de raciocínio ou análise. Raciocínio e análise vem naquele lugar mais do masculino, né? Então, a capacidade intuitiva é nata a todos os seres humanos. E nós, mulheres, temos uma conexão muito forte no nosso pré-menstrual e menstrual de expandir o nosso campo intuitivo. Eu brinco que as mulheres que menstruam realmente, fazendo o Big Bleed, fazendo esse movimento, ninguém mente pra gente, sabe? Essas mulheres, elas não precisam muito entrar nesses processos das medicinas, da ayahuasca, de não sei o quê. Não, eu gosto, tá, gente? Não diminuindo, mas é como se a cada ciclo você tivesse uma expansão de consciência para você fazer o mesmo processo, entende? E essa expansão de consciência é possível ciclando com consciência, trazendo um processo evolutivo nas práticas desse sagrado feminino ancestral. É isso que essas mulheres faziam, tá? Então, vamos descer um pouquinho. A gente vem aqui agora para o nosso coração, que é o centro da nossa conexão com o outro. É o centro da empatia, dos relacionamentos, da compaixão e da autocompaixão. É o centro onde eu estabeleço um equilíbrio entre o meu fluxo de dar e o meu fluxo de receber. É o centro do magnetismo e da abundância que nós trabalhamos, aprendemos. Por isso eu tenho um círculo de cura na jornada de reconexão feminina, porque a matriarca, ela tem esse potencial de fertilidade e de acionar esse centro energético para abundância e materialização. E isso vem com um potencial de expressão autêntica, né? Então, o cálice do coração é o centro energético da mulher que conectado com o centro da estrela e com o centro do útero, traz um fluxo
de interação entre esses três centros que faz a nossa existência na nossa feminilidade acontecer. E quanto mais a gente estiver consciente disso, mais harmonia a gente vai trazendo para a nossa vida. Indo um pouquinho para baixo, o caldeirão do útero. Né? O que é um caldeirão? Né? É um lugar que você coloca coisas e prepara uma alquimia, um lugar onde você percebe o que já existe, as coisas que já foram colocadas ali. Então o nosso útero guarda os padrões, o nosso útero guarda as memórias, o nosso útero guarda muitas memórias até da nossa ancestralidade. Passado de útero para útero. Quando você estava no útero da tua mãe, antes de você estar no útero da tua mãe, quando sua mãe estava na barriga da tua avó, você já era um óvulo em potencial, e é isso. E o útero, ele traz os padrões do ciclo feminino. Essas 4 mulheres que nós visitamos na aula passada, essas 4 energias, esse potencial cíclico evolutivo da mulher é expressado pelo centro energético do útero. É o nosso corpo instintivo, é o lugar da mulher selvagem, é o lugar da mulher que sabe, daquela que te impulsiona para experimentar os chamados da vida. Os chamados criativos que Campbell descreve na Jornada do Herói, o seu útero tem essa força de te levar para o que no yoga a gente chama de Dharma. O que você veio fazer aqui? Então, é nesse lugar do útero que nós encontramos o potencial da verdade do Triângulo da Liberdade. É aqui que eu encontro, é aqui, né? Eu me lembro muito do La Loba, né? Esse conto do Mulheres que Correm com os Lobos, né? Aquela fareja, é aqui, né? A La Loba é essa mulher selvagem, é aquela que sabe, é aquela que fareja o teu chamado, é aquela que sabe para onde ir. E ela está linkada com o seu coração magnético de manifestação, e ela está linkada com o teu potencial espiritual, de intuição, de voz, né? Então, a intuição, a compaixão e a integração, essa síntese, essa capacidade de juntar e toda essa visão ampla do que é a nossa vida, acontece nesses 3 poderes, né? Intuição, compaixão e integração. Por isso hoje a gente está atravessando aqui o nosso portal do poder, tá? E aí eu quero fazer um convite para vocês. Na próxima lua cheia, essa lua especial, linda, que vai estar acontecendo dia 27, o seu auge, nós vamos estar juntas com mulheres do mundo todo. Ano passado foram mais de 150 países, mais de 300 mil mulheres no mundo inteiro unidas nos mesmos horários para vibrar juntas na bênção mundial do útero. E o trabalho que nós vamos fazer nessa bênção, porque são 5 encontros anuais, esse é o 2º desse ano, é justamente a reverência à nossa ancestralidade materna, isso que a gente recebe de útero para útero, isso que está caminhando de padrões, de tudo que a gente recebe dessa ancestralidade e que a gente pode abrir para fazer um pouquinho diferente agora. Então essa bênção mundial do útero, que vai ser dia 27,
Vai ser incrível para a gente trabalhar e reverenciar a nossa ancestralidade materna. Fica aqui o convite, porque eu vou estar conduzindo um ritual online nesse momento, pelo Zoom, para vocês, para a gente meditar junto com essas mulheres do mundo todo. E ter um momento lindo de partilha, onde nós vamos doar a nossa energia para o planeta, para a infusão dessa energia feminina, para a Mãe Terra, para esse momento da humanidade que tanto está precisando. Então, existe um link na minha bio, Bênção Mundial no Útero. Você vai para um grupo de WhatsApp, lá no link você vai receber todas as informações. Eu sou Moon Mother, avançada, formada pela Miranda Gray, e existe um valor de colaboração tabelado por esse ritual que eu vou estar conduzindo pelo meu trabalho, e aí eu vou pegar o valor mais em conta, que é R$50. Então vai ser um encontro de 1h30, 2 horas, e eu tenho a liberdade de colocar coisas no ritual que eu quero colaborar. Então eu vou trazer Theta Healing, vou trazer outras coisas, sem dar spoiler, pra gente nesse momento. Vai ser na quarta-feira às 19h30, dia 27. Então já reservem agenda, já venham para o grupo lá de WhatsApp, que a gente já está lá se preparando para essa lua cheia. E a lua está crescendo e vai vir em Leão, né? A astrologia desse mês está impulsionando para essa liderança, para uma segurança é uma lunação em Touro, né? A lua nova estava em Touro, é uma lunação em Touro, para uma segurança do que eu quero para a minha vida, o que eu vou fazer aqui, o que é importante para mim, como eu me nutro, eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas, eu posso fazer um pouquinho diferente, eu tenho segurança. Essa alunação está fazendo a gente olhar intensamente para o triângulo da segurança e buscar, com esse crescimento em Leão, o triângulo da liberdade. E sincronicamente a gente está falando disso aqui no Força Criativa. É muito forte esse movimento. Quando mulheres se unem, muito poder é expressado. Escutem o que eu estou falando. E sintam o que eu estou falando nas experiências de união com mulheres, tá bom? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje. A nossa capacidade de inteligência emocional, de desenvolvimento da inteligência emocional. Eu falei da ferramenta do yoga, eu falei da sabedoria do nosso corpo, eu falei do exercício, dessa prática, do autocuidado, do se ver e do se sentir para perceber as nossas emoções e contar com elas, não ter as nossas emoções e sentimentos como algo intocado ou temeroso, né? Falei do sentido de presença, importantíssimo para a gente desenvolver, para a gente passar pelos processos do pré-menstrual e do menstrual, que são potenciais de intuição, de expansão de consciência, de liderança intuitiva, que eu vou falar um pouquinho mais na aula que vem para vocês, de amanhã. E falei também dos centros de energia da mulher, né? Da nossa intuição, da nossa compaixão e da integração no centro energético do útero. Então, mesmo que você não tenha útero físico, você tem útero energético. Você sendo mulher, você sempre vai ser cíclica, mesmo menopausada, mesmo tomando anticoncepcional, mesmo você pode se reconectar, tá bom? Então, venham para os grupos, vou passar o material lá já. A nossa carta de tarô que eu tô passando lá no grupo também de hoje foi linda, foi a carta da consciência. E a carta da consciência fala que
apresenta uma imagem de um Buda enorme, né? Ele é tão expansivo que vai além das estrelas. E existe em cima da sua cabeça o vazio puro. Esse Buda representa a consciência que está ao alcance de todos e que se tornam mestres da sua própria mente. Olha, gente, o que a gente está falando aqui hoje. E que são capazes de utilizá-la como instrumento que ela foi feita para ser. Utilize a sua mente como instrumento para que ela foi feita para ser. Quando você escolhe essa carta, significa que agora já há uma luz cristalina disponível, independente, enraizada na tranquilidade profunda que existe no âmago do seu ser. Já não há a vontade de entender as coisas sob a perspectiva da mente. A compreensão que você tem agora é existencial, inteira, em consonância com o seu próprio pulsar da vida. Aceite essa dádiva enorme e compartilhe. Pulse com a vida, pulse com seus ciclos. Nossa carta vem fazer a síntese da aula de hoje. Cuidemos das nossas mentes, né? Dos nossos corpos, do nosso espírito e vamos seguindo avante, cada vez mais pegando esse leme nessa jornada, porque esse barco aí que é levado a esmo e jogado nas pedras, a gente não tá mais afim não, tá bom? Grata por estarem aqui, grata pelas trocas nos cursos, nos grupos, as mensagens que vocês estão me enviando, estamos conversando sobre as disfunções, as histórias de vida, enfim, está sendo muito gratificante, mais esse Força Criativa. E espero vocês na jornada de reconexão feminina para esse aprofundamento, para realmente fazer tudo isso acontecer na sua vida, com fluxo. Namastê, lindo descanso para vocês e tomem um chazinho, deixem decantar e façam os exercícios que estão no material, que está muito rico para a gente começar essa expansão. Beijo! Boa noite e grata por serem quem vocês são.